necessariamente todas têm que passar pelo tratamento conservador. Então, o que acontece? Até porque, como eu te falei, né? Não adianta nada a gente chegar a receber uma paciente, eu vou remover o nódulo e tá curado. Não é assim. Por ele ser uma doença inflamatória, a gente primeiro tem que focar nos gatilhos inflamatórios. Então, nessa fase 1, que a gente fala de tratamento, a paciente ela vai ter um suporte da seguinte forma: eu preciso tirar ela dos sintomas. Então, a primeira coisa que a paciente tem que parar de ter são os sintomas. É aquela sensação de cansaço, de peso, daquela perna muito congesta, muito edemaciada, muitos hematomas. Então, os sintomas são os primeiros a passar. Então, como a gente faz? A gente entra desde um suporte nutricional para essa paciente, para a gente identificar os gatilhos inflamatórios nutricionais. A gente organiza essa questão hormonal da vida dela, que a gente vai precisar, e a gente entra com fitoterápicos. Porque, assim, o nódulo tá ali. A questão hormonal e a questão do uso de uma dieta equilibrada, elas são formas mais preventivas. Mas a partir do momento que ela tem o nódulo, eu vou ter que entrar com alguma coisa para atingir o nódulo. E quando a gente pensa em nódulos de lipedema, eu sempre falo para a paciente no consultório imaginar um ovo. Que, assim, a gema do ovo é basicamente aquele nódulo inflamado. E a clara do ovo, ela é o que a gente fala de um halo inflamatório. Ela é um halo como se fosse um líquido linfático, um problema, é um acúmulo circulatório de processos inflamatórios locais que fica alimentando aquela geminha do ovo. Então, eu sempre explico dessa forma para o paciente começar a entender como é o nódulo. Por quê? Porque aquele líquido ao redor, digamos, a clara do ovo, a gente fala que a linfa, agora vamos falar do médico, a linfa é lipogênica. O que quer dizer? Que aquele próprio líquido ali ao redor vai começar a alimentar aquela gema de crescer, tá? Então, a gente tem que conter esse processo. Como a gente faz isso? A gente entra com um fitoterápico que melhora essa circulação perinodular ali, para melhorar essa circulação e diminuir esse espessamento da clara, como se fosse, e um outro que atinge o núcleo, que aí realmente esse outro que atinge o núcleo, basicamente é para desinflamar esse nódulo. Então, essa é a linha de tratamento. Associado a isso, a gente vai usar algum tipo de terapia compressiva para poder. Lembra do ovo? A gema vai estar um pouquinho mais durinha, a clara ali, solta ali. Então, a gente vai ter que conter a clara, por incrível que pareça. Porque o meu objetivo final da fase 1, dessa fase anti-inflamatória, é ficar só com a gema bem durinha. Porque aí eu tive um controle positivo da doença e a paciente ela está sem sintomas. Ela teve redução volumétrica? Teve, claro, porque aquele líquido edemaciado vai enxugar, né? Para depois a gente entrar na fase 2, que aí é uma fase que aí a gente pensa se a gente vai operar, porque ela ficou com aquele nódulo como se fosse a gema bem durinho. O nódulo do lipedema, quando a gente remove cirurgicamente, ele é duro. Diferente de uma gordura que você passa a mão e é aquele sebo de gordura, o nódulo tu não consegue esmagar. Tu aperta, 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 porque ele tem uma cápsula fibrótica. Uma cápsula fibrótica. Por isso que não adianta nada ficar fazendo milhões de tratamentos estéticos pro nódulo, que não vai resolver. Não é isso. Então, quando a gente remove, a gente vê. Só que a gente tem uma linha de tratamento também para essa fase 2 para os pacientes que a gente decide por não operar. Porque a cirurgia ela acaba sendo mais uma coisa mais voltada para a estética mesmo da mulher. Então, a gente tem como fazer o tratamento sem cirurgia? Com certeza. Aí a gente entra com uma linha de fitoterápicos que gera uma remodelação. O que é isso? Ele vai fazer com que aquela cápsula ela se afine um pouco mais, para que a gente possa achatar um pouco esse nódulo. A gente trabalha com aumento de ganho de massa magra, porque as pacientes com lipedema, elas têm muito pouca transformação de gordura em massa magra. Então, a gente entra num outro foco voltado mesmo para uma remodelação corporal.